A gente achou que essa viagem ia ser pra relaxar. Tipo, um respiro. Depois de meses tensos, pandemia, brigas por herança, rotina cansativa com 2 crianças, eu só queria um fim de semana em paz. A ideia veio da minha mãe, claro. Vamos todos pro chalé. A família precisa se reconectar. Ela disse isso com aquele tom dela, que parece carinhoso, mas é sempre meio forçado. Eu topei porque, sei lá, acho que no fundo eu queria acreditar que ainda dava pra consertar alguma coisa. Que a gente ainda era uma família. Chegamos numa sexta-feira à tarde. O chalé ainda tinha aquele cheiro de madeira velha e mofo misturado com café de coador. A lareira no canto, as mesmas poltronas rasgadas do meu pai e aquele silêncio esquisito das casas que ficaram tempo demais vazias. A princípio parecia tudo bem. Minha filha foi direto pro quarto com o celular, o bebê dormia no bebê conforto e eu só queria tomar um banho e respirar. Carol já chegou com cara de poucos amigos. Ela sempre foi assim, desde pequena, aquela irmã que precisava ser a estrela da família. Quando eu entrei na casa com o bebê no colo, ela nem se levantou do sofá. Só falou: "Você ainda insiste em carregar tudo sozinha, né?" Eu ri, sem graça. Nem respondi. Porque com a Carol é isso. Qualquer resposta vira briga. Ela olhava pra mim com aquele desprezo contido. Observava minha roupa, minha mochila, minha aliança. Como se tudo o que eu sou fosse motivo pra ela se sentir diminuída. Só que agora, adulta, mãe, com outra cabeça, eu não queria mais entrar nesse jogo. Só que ela não mudou. Continuava com aquele olhar competitivo e uma língua venenosa que nunca tirou férias. A situação só piorou quando minha mãe entrou no circuito. Ela ainda tratava a Carol como se fosse uma princesa injustiçada, e eu, como sempre, era a que tinha que ceder. Ela repetia isso o tempo todo. Você sempre foi mais forte. Sua irmã é sensível, precisa de mais cuidado. Sensível? A mulher quase me empurrou escada abaixo uma vez, e minha mãe ainda me culpou porque eu deixei ela nervosa demais. No jantar daquela noite, a tensão estava nítida. Minha mãe só elogiava a lasanha que a Carol fez, mesmo ela tendo usado massa pré-pronta. Quando comentei sobre a escolinha nova do meu bebê, ela respondeu com um: "Ah, mas o que você quer? Ele vai crescer sendo criado por babá mesmo." Eu engoli em seco. Minha filha me olhou de lado, meio assustada. A menina sente tudo. E eu senti ali que aquele fim de semana ia ser mais longo do que o normal. No sábado, o papo inevitavelmente caiu na bendita herança. O chalé. A divisão dos bens do meu pai, que morreu ano passado e deixou tudo meio bagunçado. O testamento dava 50% para minha mãe, e os outros 50% seriam divididos entre nós 3. Só que Carol surtou quando soube que eu ia ficar com parte do chalé. Ela dizia que tinha direito emocional, que foi ela quem cuidou do papai no fim da vida, que eu era a filha ausente. Minha mãe concordava com tudo. Dizia que a Carol tinha um vínculo afetivo maior com a casa. E eu ali, tentando manter a paz, tentando mudar de assunto. Só que a Carol não deixava passar nada. Qualquer movimento meu era motivo para alfinetada. Se eu falava do meu trabalho, era: "Ah, deve ser bom trabalhar de casa, sem fazer nada." Se eu mencionava essa escola da minha filha, era: "Essas escolas caras não ensinam caráter." No fim da tarde, eu me isolei no deck com uma caneca de chá e meu bebê no colo. A vista era linda, mas não tinha paz nenhuma ali. Eu ouvia as risadas forçadas da Carol dentro da casa, a voz da minha mãe falando alto, e minha filha trancada no quarto, quieta demais. Meu irmão chegou mais tarde. Foi o único que me abraçou de verdade. "Tá tudo bem?" Ele perguntou baixinho. Eu só balancei a cabeça, mentindo pra ele e pra mim. Naquela noite, alguma coisa mudou. Um clima estranho tomou conta da casa, como se o ar tivesse pesado. A Carol começou a beber. Minha mãe ficou irritada com minha filha porque ela não largava o celular. E eu já estava com o peito apertado, pressentindo que algo ia acontecer. Eu só não imaginava o que exatamente. Mas no fundo, eu sabia. Porque com a minha família, o inferno nunca manda aviso. Ele chega de uma vez. E daquela vez, veio com grito, choro e a dor de ver a pessoa que você mais ama sendo machucada por quem deveria protegê-la. A confusão começou do nada. Literalmente. Eu estava na cozinha preparando uma mamadeira e ouvi a Carol gritar. Aquela voz esganiçada dela que ecoava pela casa inteira. "Cadê minha bolsa? Minha bolsa, porra!" No começo, eu nem dei bola. Achei que ela tinha perdido no meio das tralhas dela.
Ela é super desorganizada, vive jogando tudo pelos cantos. Só que aí, segundos depois, ouvi minha filha responder do corredor. Ué, eu achei que essa bolsa era da mamãe. Na hora, meu coração já apertou. Fui correndo para a sala e dei de cara com a cena. Minha filha segurando uma bolsa preta de couro, que eu realmente tenho uma igual, mas a dela era de grife. E a Carol parada na frente dela, de braços cruzados, vermelha de raiva. Você tá achando que é quem pra mexer nas minhas coisas, hein? Ela gritou, dando um passo pra frente. Eu achei que era da minha mãe, juro. Eu só ia pegar o carregador dela que estava dentro. Minha filha respondeu com a voz trêmula. A Carol não quis ouvir. Começou a berrar, dizendo que a menina era ladra mirim, que a maçã não cai longe do pé. Foi tudo muito rápido. Um segundo ela estava gritando. No outro, já estava em cima da minha filha. Eu nunca vou esquecer essa cena. Nunca. Carol agarrou os 2 braços da minha filha com tanta força que a menina gritou. Gritou alto. A Carol apertava, torcia e gritando coisas absurdas. Me devolve essa merda de bolsa, sua gananciosa! Não basta a mãe querer minha herança. Agora você também quer as minhas coisas? Minha filha chorava, tentando se soltar. Eu não peguei nada. Eu só achei que era da mamãe. Foi sem querer. O bebê começou a chorar também, lá no berço portátil. Um choro desesperado, como se sentisse o caos no ar. Eu larguei tudo que estava nas mãos e corri. Só lembro do som dos meus pés batendo no chão de madeira, meu coração na garganta. Cheguei na sala e vi a Carol quase levantando minha filha do chão, puxando pelos braços como se ela fosse um boneco. Solta ela agora! Eu gritei. E foi nesse momento que tudo virou um borrão. Eu tentei separar. Empurrei a Carol. Quis proteger minha filha, tirar ela dali. Só que antes que eu conseguisse, senti um tapa no rosto. Um estalo seco, ardido. Fiquei paralisada por um segundo. Foi minha mãe. Minha mãe. A mulher que me deu a luz, me bateu. Você não vai transformar isso aqui num circo, Vanessa. Leva seus filhos e o seu irmão e sai daqui. Ela gritou, como se eu fosse a errada da história. Minha filha caiu no chão, soluçando. O bebê seguia chorando desesperado. Eu estava em choque, juro. Minhas mãos tremiam. Minha mãe ficou entre mim e a Carol, como se fosse uma guarda-costas dela, me encarando com um olhar que eu nunca vou esquecer. Não era só frieza. Era raiva. Um desprezo que vinha de longe. Você sempre foi uma ingrata. Sempre. Tudo o que você quer é roubar o que é da sua irmã. Eu não respondi. Eu não conseguia. Tava tremendo, com a garganta fechada, tentando puxar ar. Peguei o bebê no colo, chamei minha filha e puxei ela comigo. Meu irmão apareceu na hora, com os olhos arregalados, sem entender nada. E aí eu tive uma ideia. Enquanto a Carol gritava na cozinha, ainda bufando, e minha mãe tentava explicar que tudo era culpa minha, eu fui pro quarto. Tranquei a porta. Coloquei o bebê no trocador e sentei com minha filha no chão, abraçando ela. Os bracinhos dela estavam vermelhos. E eu me sentia impotente. Foi aí que peguei meu celular. Mãos tremendo. Respiração falhada. E fiz uma ligação. Não falei nada. Só deixei ligado. Em viva voz. No viva voz, deixei bem perto da porta, enquanto as duas seguiam discutindo do lado de fora. Toda aquela violência, os gritos, os xingamentos, tudo sendo registrado. Do outro lado da linha, uma voz masculina respondeu. Alô? Tá tudo bem? Eu desliguei. Só isso. Não precisava falar. Quem atendeu entendeu tudo. 2 minutos depois, meu irmão bateu na porta. Vanessa, o que você fez? Eu olhei pra ele e só disse. Esperei tempo demais pra fazer isso. Foram menos de 15 minutos até ouvirmos as sirenes. Uma patrulha da polícia subindo a estrada do chalé, fazendo aquele som agudo cortar o silêncio da mata. Carol ficou pálida. Minha mãe levantou, saiu correndo lá de dentro como se pudesse esconder alguma coisa. Os 2 policiais bateram na porta, firme, sem sorrir. Boa noite. Recebemos uma ligação de emergência. Relato de agressão a menor de idade. Precisamos entrar. E foi aí que tudo desabou. Minha mãe tentou intervir. Não é nada oficial. Só um desentendimento entre família, normal. Mas o policial já tinha visto os olhos da minha filha, ainda inchados de tanto chorar, e os braços dela com marcas claras de dedo. Eu fiquei em silêncio, mas entreguei meu celular, com a gravação ainda recente. Eles ouviram um trecho. E o clima mudou.
Vamos precisar que todos sentem e apresentem os documentos. A senhora, apontando para Carol, nos acompanhe lá fora. Foi como se a alma de todo mundo saísse do corpo. Carol tentou falar, gritou que isso é absurdo, que a menina inventou tudo. Minha mãe começou a chorar, dizendo que eu queria destruir a família. Meu irmão estava estático. A casa, tão silenciosa na sexta, agora parecia um campo de guerra. E eu só sentei no sofá com meus filhos no colo e esperei. Porque eu sabia que o que ia vir depois seria ainda pior. Mas pela primeira vez eu tinha reagido. Pela primeira vez eu escolhi não me calar. Depois que a polícia entrou no chalé, o tempo pareceu desacelerar. Eu estava ali, no sofá, com minha filha de um lado, o bebê dormindo do outro, e um buraco no peito. A sensação era de ressaca emocional. Eu nem sabia o que estava sentindo mais. Medo, raiva, alívio, tudo junto. Minha mãe e a Carol, por outro lado, pareciam ter levado um soco do destino. As duas estavam brancas, tremendo. Tentavam manter a pose, mas a máscara já tinha caído. Pela primeira vez, elas não estavam no controle. O policial levou Carol para fora e outro ficou comigo, me fazendo perguntas calmas, porém diretas. Eu respondi tudo. Contei sobre os gritos, o empurrão, os xingamentos, as ameaças, o tapa da minha mãe. Mostrei a gravação do celular, as marcas no braço da minha filha. Ela ficou em silêncio o tempo inteiro, encolhida do meu lado. Eu só queria que ela se sentisse segura. Nunca imaginei que minha própria irmã seria o monstro da história dela. E pior, com o apoio da minha mãe. Enquanto isso, meu irmão andava de um lado para o outro nervoso. Parecia agoniado, não falava nada, mas dava para ver no olhar que ele sabia de mais coisa. Eu encarei ele, firme. Pela primeira vez em muito tempo, olhei nos olhos dele como irmã. Não como cúmplice, não como vítima. Ele parou, suspirou fundo e disse baixo: "Eu não aguento mais guardar isso, Vanessa. Não posso continuar fingindo." Foi como se o chão sumisse debaixo de mim. Ele se sentou e começou a falar. Disse que meses antes do meu pai morrer, Carol e minha mãe começaram a pressionar ele para assinar documentos. Disseram que era só papelada do chalé, coisa de inventário. Ele assinou sem ler direito, mas depois percebeu que estavam mexendo na herança. Tentaram tirar meu nome de tudo, forjaram assinaturas, reescreveram datas. E quando ele questionou, a minha mãe disse que família tem que se proteger, mesmo que isso signifique cortar um pedaço podre. A parte podre era eu. Eu ouvi tudo calada. Tava gelada. Por um instante, eu achei que ia vomitar. Meu pai tinha deixado aquele chalé para todos nós. Foi o lugar onde ele passou os últimos meses de vida, onde a gente brincava quando criança, onde ele nos ensinou a fazer fogueira, assar marshmallow, pescar. E agora, era o cenário do nosso colapso. A pior parte foi quando meu irmão contou que a Carol já tinha tentado vender o chalé escondido. Um advogado apareceu uma vez na cidade, procurando por proprietários ausentes. Eles quase fecharam negócio antes do inventário. E só não conseguiram porque o nome do meu pai ainda constava como principal no registro, o que impedia legalmente a transação sem minha assinatura. A raiva da Carol desde então não era só pela herança, era porque eu era o obstáculo entre ela e o dinheiro. Eu me sentia suja, manipulada, como se tivesse vivido num teatro de falsidade por anos. A cada frase que meu irmão dizia, as peças iam se encaixando, os comentários passivo-agressivos da minha mãe, as brigas sem sentido, o afastamento dos dois comigo. Eles não queriam que eu fizesse parte da família. Só queriam o que era meu. Enquanto isso, lá fora, a Carol dava depoimento para o policial. A janela da sala dava direto para a varanda, e eu podia ver ela chorando, gesticulando, tentando se vitimizar. Era como se ela soubesse que tudo estava desmoronando, e mesmo assim, ainda tentasse escalar a montanha com as mãos nuas. Minha mãe já tinha sumido para dentro de um dos quartos, trancada, sem dizer uma palavra desde que a polícia chegou. Covarde. Corajosa para bater na filha, mas covarde para enfrentar a verdade. O policial voltou e disse que precisaria levar todos os envolvidos para a delegacia na cidade. Um carro levou Carol. Outro ficou esperando por mim e minha filha, mas o bebê estava dormindo e eu implorei para resolver tudo no dia seguinte. Eles permitiram, com base nas evidências que já tinham. Antes de ir embora, um dos agentes me puxou de lado e disse: "Você fez o certo, tá? É melhor aguentar o caos agora do que continuar vivendo uma mentira." Quando a porta se fechou atrás deles, a casa mergulhou num silêncio sepulcral. O tipo de silêncio que só existe depois de uma explosão.
Eu olhei para o meu irmão e ele baixou os olhos. A vergonha dele era visível. Mas ainda assim, naquele momento, ele foi o único que ficou. O único que não virou as costas para mim. Aquela noite foi longa. Dormi pouco, com o bebê no peito e minha filha agarrada no meu braço. E mesmo no escuro, no silêncio, eu sabia que a coisa ainda ia piorar antes de melhorar. Porque os segredos daquela casa ainda não tinham acabado. E o que eu descobri depois foi muito mais do que uma briga por herança. Foi uma traição de sangue. E ela ainda ia custar caro. Os dias depois daquela noite no chalé foram como caminhar num campo minado. Cada ligação, cada visita, cada novo documento que chegava era um estalo no coração. Logo no dia seguinte, recebi a intimação. Carol estava sendo oficialmente investigada por agressão a menor de idade. E não era só isso. A polícia abriu inquérito sobre tentativa de fraude no processo de inventário. O que era para ser uma briga familiar resolvida em casa, virou um caso judicial sério. E, de repente, eu era a denunciante. Minha mãe parou de me responder. Bloqueou meu número, mandou um recado pelo meu irmão dizendo que eu tinha acabado com a família. A última mensagem dela, antes de me cortar completamente, dizia só isso. Parabéns, agora você está sozinha. Ela nunca entendeu. Ou fingia não entender. Não era sobre vingança. Era sobre proteger meus filhos. Era sobre não deixar que a história deles começasse da mesma forma que a minha foi escrita. Cheia de silêncio, medo e humilhação. Carol, como sempre, tentou se fazer de vítima. Entrou com uma ação contra mim por alienação parental, dizendo que eu estava usando minha filha para inventar histórias contra ela. Disse que a criança imaginou tudo, que foi influenciada por mim. A ousadia me dava nojo. Ela chegou a aparecer na escola da minha filha com um advogado, pedindo direito de resposta para falar com a menina. Graças a Deus, a diretora teve bom senso e me ligou imediatamente. Os meses que se seguiram foram de audiências, papéis e lembranças revividas como punhaladas. A cada vez que eu tinha que recontar o que aconteceu, doía. Mas eu fazia. Por mim, pela minha filha. E porque sabia que minha história era verdade. Não precisava inventar nada. A parte mais difícil foi quando minha filha precisou depor. Ela entrou na sala do fórum de mão dada comigo, com os olhos sérios demais para alguém de apenas 14 anos. Ela tremia. Mas quando perguntaram, o que aconteceu no dia da viagem ao chalé? Ela olhou direto para o juiz e disse, minha tia me machucou. Ela gritou, me chamou de ladra e minha avó bateu na minha mãe. E ficou em silêncio. Foi um dos momentos mais duros da minha vida. Ver a minha filha precisar se lembrar daquele dia. Mas ela foi firme. E ali eu soube. Nada nem ninguém ia apagar a força que ela tinha dentro dela. No decorrer do processo, documentos começaram a aparecer. Meu advogado conseguiu acesso aos registros bancários da minha mãe e da Carol. Descobrimos depósitos estranhos, movimentações que batiam com a data em que tentaram vender o chalé. Tudo se encaixando. A assinatura forjada no papel do cartório também foi analisada por um perito. E o laudo foi claro. A minha assinatura havia sido copiada. Meu irmão, que no começo parecia só um espectador, resolveu depor ao meu favor. Foi a primeira vez que vi ele bater de frente com a minha mãe. Na audiência, ele disse, eu fui cúmplice por covardia, mas não posso mais ver a minha irmã sendo destruída por uma mentira. As palavras dele causaram um reboliço. Minha mãe bufava no banco de trás. Carol revirava os olhos. Mas a juíza apenas anotava tudo, fria, profissional. Quando a sentença saiu, foi como um alívio e uma dor ao mesmo tempo. Carol foi condenada por agressão e tentativa de fraude documental. Pegou pena alternativa, com serviços comunitários e uma multa alta. Mas para ela, o maior castigo foi a exposição. Perdeu a guarda do filho dela. Sim, ela tem um filho, mas nunca falou muito dele. Perdeu o respeito que fingia ter. E mais. Perdeu o direito sobre qualquer parte do chalé. A juíza considerou má-fé, abuso emocional e tentativa de golpe. Minha mãe, mesmo sem condenação penal, foi citada nominalmente como cúmplice. Ela perdeu a parte da herança que meu pai tinha deixado para ela. Ficou apenas com o que era obrigatório por lei. E nunca mais olhou na minha cara. Nem um pedido de desculpas. Nem uma palavra. Como se o erro fosse meu. Como se eu tivesse destruído tudo. E não ela, ao escolher uma filha contra a outra. Mesmo com a vitória, as marcas ficaram. Minha filha começou a ter crises de ansiedade. Entrou na terapia. Dormia mal. Às vezes acordava gritando.
O bebê, por mais novo que fosse, também mudou. Ficava agitado quando via pessoas gritando ou ouvia barulhos fortes. Eu também não fui a mesma. Passei meses dormindo com a porta trancada. Me pegava chorando no banho, em silêncio, para não assustar as crianças. E mesmo assim, mesmo com tudo isso, eu faria tudo de novo. Porque pela primeira vez na vida, eu escolhi não abaixar a cabeça. Pela primeira vez, eu fui mãe com todas as forças que eu tinha. Protegi, gritei, enfrentei e venci. Mas vencer tem um preço. E depois que a poeira abaixa, vem o vazio. Aquele momento em que você se pergunta: e agora? O que eu faço com tudo isso? Depois da sentença, tudo ficou mais silencioso. Mas não era um silêncio bom. Era aquele tipo de silêncio estranho, que parece que carrega uma pergunta o tempo inteiro. E agora? Eu não sabia direito o que fazer. Não sabia nem por onde recomeçar. Venci a batalha, mas me sentia quebrada em pedaços. Uma parte de mim queria sumir por uns meses. A outra queria colocar fogo em tudo. Mas a que mais gritava dentro de mim era a que precisava simplesmente seguir. Pelos meus filhos. Eu vendi minha parte do chalé. Não consegui sequer pisar lá de novo. Quando fui buscar alguns pertences, tudo parecia contaminado. A lareira que um dia foi aconchegante agora me dava arrepios. A varanda onde meu pai contava histórias virou o cenário de um pesadelo. Vendi a parte por um valor justo e comprei uma casa pequena, mas cheia de janelas, com um quintal onde o sol entra inteiro e nenhum canto escuro para esconder mágoas. Aos poucos, fui reconstruindo o básico. Rotina, horários, escola, trabalho. Minha filha trocou de colégio. Começou a fazer aula de teatro. A terapeuta disse que podia ajudar a expressar o que ela ainda não conseguia dizer em palavras. O bebê começou a andar. Ver ele dando os primeiros passos foi tipo um sinal de que a vida não parou. Que, apesar de tudo, a gente ainda estava indo para frente. Meu irmão se aproximou. Mais do que nunca. Passamos a conversar quase todo dia. Às vezes ele vinha jantar. Outras só passava para ver as crianças. Ele pediu desculpas de novo. E dessa vez eu senti que era de verdade. A gente nunca teve uma relação muito próxima. Mas parece que, depois da tempestade, só sobrou a gente mesmo. Ele também se afastou da minha mãe. Disse que percebeu que ela nunca foi uma mãe de verdade. Só uma mulher ferida que passou os próprios traumas adiante. Triste. Mas real. E foi nesse processo todo que eu entendi uma coisa. A gente não precisa manter laços só por questão de sangue. Família não é sobrenome. Família é quem te protege, quem te escuta, quem te respeita. Eu demorei 34 anos para entender isso. E agora, quem entra na minha casa precisa merecer estar ali. Ponto final. Um dia recebi uma carta, manuscrita. Reconheci a letra de cara. Era da minha mãe. Ela escrevia dizendo que estava doente, que sentia saudades, que a solidão era uma punição justa. Dizia que tinha feito o que achava certo para proteger a filha mais frágil. Que talvez tivesse sido dura comigo, mas que nunca deixou de me amar. Senti raiva. Depois pena. Depois... nada. Li a carta 2 vezes, dobrei com cuidado e guardei numa gaveta que nunca mais abri. Não respondi. Não liguei. Nem para saber se era verdade o que ela dizia. Algumas cicatrizes não devem ser reabertas, nem mesmo por compaixão. Hoje, a casa é leve. Acordo com barulho de passos pequenos correndo no corredor, cheiro de café, risada solta. Não tem ninguém me olhando de cima, nem me julgando nas entrelinhas. Minha filha virou uma adolescente cheia de personalidade, que fala o que pensa e não abaixa a cabeça para ninguém. Eu vejo nela uma coragem que, na idade dela, eu nem sabia que existia. Às vezes me pego olhando para ela com orgulho e medo ao mesmo tempo. Orgulho do que ela se tornou. Medo do que ainda pode enfrentar num mundo tão cruel. O bebê, agora com quase 2 anos, é meu grude. Fala mamãe. 20 vezes por minuto. E toda vez que ele me abraça, parece que cola um pedacinho meu que estava quebrado. Ele não vai lembrar do que aconteceu, mas eu vou passar o resto da vida garantindo que ele cresça longe de tudo aquilo. Que o amor dele por mim seja maior do que qualquer história que possa um dia ouvir. Tem dias que bate saudade. Mas não da Carol. Nem da minha mãe. Saudade de um passado que talvez nunca tenha existido, mas que eu queria ter vivido. Uma infância com abraço, com apoio, com verdade. Só que agora eu entendi que eu posso dar isso para os meus filhos. Que eu posso ser essa história. E quando alguém me pergunta se eu me arrependo, eu respiro fundo antes de responder.
Porque às vezes a gente se arrepende, sim, mas não de ter reagido. Me arrependo de ter esperado tanto, de ter silenciado por anos, de ter aceitado menos do que merecia por medo de ser a filha problema. Hoje, eu sou o problema, sim. O problema para quem achava que ia me ver calada para sempre. E, sinceramente, ainda bem.